Ele achou que era o fim, que a vida tinha finalmente desabado de vez sobre os seus ombros, que tudo o que ele tinha construído, tudo o que tinha tentado proteger, tudo pelo que havia lutado, simplesmente tinha se perdido. E o pior, perdido de uma forma tão rápida, tão violenta, tão inexplicável, que parecia impossível imaginar que algo diferente pudesse surgir dali. Mas é exatamente por isso que esta história precisa ser contada. Porque às vezes, o que a gente chama de tragédia, Deus usa como ponto de virada, às vezes o que parece ser o fim é só o início de uma transformação que a gente nunca teria coragem de viver sozinho. E foi isso que aconteceu com Antônio. Antônio sempre foi um homem simples. Trabalhador, honesto, daqueles que acordam cedo por hábito, mesmo quando não há motivo para levantar tão rápido. Ele cresceu ouvindo seu pai dizer que homem de verdade não reclama, apenas segue em frente. E foi exatamente isso que ele fez a vida inteira. Seguiu em frente, nos dias bons, nos dias ruins, nas tempestades e nos silêncios. Seguiu porque era o que sabia fazer. Seguiu porque não conhecia outra forma de existir. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo sua família, era o peso que ele carregava por dentro. Um peso que vinha se acumulando silenciosamente, ano após ano. Problemas que ele jamais admitia. Dores que escondia. Medos que engolia a seco. Antônio era um especialista em sofrer calado. E foi justamente isso que quase o destruiu. Aconteceu numa tarde nublada de agosto. O tipo de tarde que parece prenunciar algo estranho, como se o ar ficasse mais pesado. Antônio tinha acabado de sair de uma longa conversa com o gerente do banco. Conversa essa que terminou exatamente como ele temia, com a confirmação de que perderia a pequena oficina que herdara do pai. A oficina que representava toda a sua identidade. Tudo o que ele tinha de mais valioso. Saindo dali, ele caminhou lentamente pela rua, como se estivesse flutuando, ou talvez afundando. Ele não sabia dizer. As pessoas passavam ao seu lado, conversando, rindo, vivendo suas vidas normalmente, mas Antônio sentia como se estivesse isolado dentro de um vidro. Nada chegava até ele. Nada o tocava. Nada fazia sentido. E foi nesse estado de torpor que ele ouviu alguém chamando seu nome. Primeiro fraco, depois mais alto. Ele demorou a processar, mas quando finalmente virou, viu seu filho mais velho, Rafael, vindo em sua direção com o rosto carregado de preocupação. Pai, o que aconteceu? O gerente me ligou por engano. Ele não devia ter feito isso, mas... Você perdeu a oficina? Antônio não respondeu. Apenas olhou para o filho. Um olhar pesado demais para um homem acostumado a ser a fortaleza da casa. Rafael sentiu o golpe. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Pai, fala alguma coisa. E então aconteceu. Antônio, o homem duro, firme, inabalável, finalmente desabou. Suas pernas fraquejaram. Seus olhos marejaram. A voz não saiu. Ele tentou dizer que estava tudo bem. Tentou forçar aquele velho discurso de sempre, mas nada veio. Apenas silêncio. Rafael o segurou pelos ombros, assustado. Pai, pelo amor de Deus, vamos pra casa. A gente resolve isso, a gente dá um jeito. Mas naquele momento, Antônio não acreditava que havia solução alguma. E em vez de ir pra casa, ele pediu para dar uma volta sozinho. Rafael relutou, mas acabou cedendo, percebendo que seu pai precisava de espaço. Mal sabia ele o que estava prestes a acontecer. Antônio caminhou até um lugar que poucos conheciam. Um trecho do rio onde seu pai costumava o levar quando criança. Ali, naquele ponto específico, havia um tronco de árvore que servia de banco improvisado. Ele sentou, respirou fundo e pela primeira vez em anos, permitiu-se sentir tudo de uma vez. A culpa, o fracasso, a vergonha, a sensação de inutilidade, o medo de não conseguir sustentar a família, o medo de decepcionar, o medo de ter chegado ao limite. E ali, naquele exato lugar, ele disse algo que nunca tinha dito antes. Deus, eu não aguento mais. Foi só isso. Uma frase pequena, curta, mas que carregava décadas de sufocamento. O vento soprou mais forte. O rio pareceu se mover de um jeito diferente. O ar ficou leve e denso ao mesmo tempo, como se algo invisível tivesse se aproximado. E foi então que o inesperado aconteceu. Antônio ouviu um barulho atrás de si. Não era um animal. Não eram passos comuns. Era como se algo tivesse caído ou se quebrado. Ele se virou assustado e, quando fez isso, viu uma luz fraca, quase imperceptível, piscando entre os arbustos alguns metros adiante. Curioso, ele se aproximou. Quanto mais chegava perto, mais sentia um calor estranho no peito. Não era dor. Era como se seu coração estivesse despertando. Ao afastar os galhos com a mão, Antônio encontrou um carro virado, parcialmente submerso na beira do barranco. A lataria estava amassada, o vidro quebrado. Era evidente que o veículo havia despencado ali recentemente. Mas, muito mais chocante foi ouvir um gemido vindo de dentro. Antônio congelou. Tem alguém aí? Silêncio.
Ei, você me ouve? De repente, um segundo gemido mais fraco. Um pedido de socorro quase apagado. O coração de Antônio disparou. Sem pensar duas vezes, ele se jogou ladeira abaixo, escorregando, machucando o braço, sentindo o corpo bater contra as pedras, mas ele não parou, não podia desistir. Precisava chegar até lá, abrir aquela porta e ajudar de qualquer jeito, custasse o que custasse. E quando ele finalmente conseguiu quebrar o vidro, a sensação de liberdade foi incrível. Foi como se um peso enorme tivesse saído das costas dele, sabe? Vi uma mulher presa, sangrando, sem conseguir mover as pernas. Ela parecia desesperada. Moça, eu vou te tirar daqui. Eu prometo. Ela tentou falar algo, mas as palavras simplesmente não saíram. Que situação, né? Fiquei pensando, como é difícil quando a gente quer se expressar e nada vem à mente. Antônio agarrou a porta com toda a força que tinha, quase gritando. Abre logo! Mas a porta não se movia. Ele tentou abrir de novo, mas nada. E de novo. E de novo, que frustração! E então, com um estalo bem alto, a estrutura finalmente não aguentou e cedeu. Foi o momento de tirar o fôlego, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ele a puxou para fora rapidinho, antes que o carro deslizasse ainda mais na água. Foi uma corrida contra o tempo. Assim que conseguiu colocá-la em segurança, a mulher não conseguiu segurar as lágrimas. Ela chorava de alívio e felicidade. Obrigada, obrigada. Eu achei que ia morrer. Antônio tremia, mas não era por medo, era por emoção, uma adrenalina incrível. Ele sentia o coração acelerado, como se estivesse prestes a viver algo inesquecível. Era como se uma energia totalmente nova estivesse dançando pelo seu corpo, sabe? Era uma sensação incrível, como se cada célula estivesse vibrando de alegria e liberdade. Ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, um verdadeiro propósito na vida, algo que o fazia sorrir e acreditar que tudo valia a pena. Ele ligou para a emergência e ficou lá, segurando a mão dela até a ambulância chegar. Ele estava super preocupado, mas não desgrudou, sabe? E quando os paramédicos o agradeceram, ele percebeu que algo muito maior estava acontecendo ali. Antes de ser levada, a mulher segurou sua mão e disse: Eu não sei quem você é, mas olha, Deus te trouxe aqui por um motivo incrível. Ele te mandou. E isso é super especial. Essas palavras perfuraram o peito de Antônio. No momento que ele achava que tinha perdido tudo, a vida deu uma reviravolta incrível. Deus o colocou exatamente no único lugar onde ele poderia salvar uma vida, sabe? É como se tudo tivesse acontecido por uma razão, né? Quando voltou para casa, Rafael correu até ele todo desesperado e preocupado com um coração na mão. Pai, achei que você... Mas antes que tudo acabasse, Antônio o abraçou bem forte, como nunca antes. Nos dias seguintes, Antônio ficou pasmo ao descobrir algo ainda mais surpreendente e incrível. A mulher que ele salvou era filha de um empresário super influente da região, sabia? E olha, essa história é cheia de reviravoltas. Um cara que, ao saber das loucuras que Antônio fez, ficou curioso e quis conhecer Antônio pessoalmente, e a partir desse encontro, a vida de Antônio virou de cabeça para baixo e ficou simplesmente incrível. Ele nunca imaginou que tudo mudaria tanto assim. O empresário não só o ajudou a manter a oficina aberta, pagando todas as dívidas, como também ofereceu ao filho de Antônio uma vaga de emprego em sua empresa. Tudo porque um homem, no momento mais desesperador da vida, tomou uma atitude movido por aquilo que acreditava ser o fim. O que ele não sabia é que Deus já estava preparando um recomeço incrível para ele, algo que mudaria tudo na vida dele de um jeito maravilhoso. E quem sabe isso é exatamente o que você precisa ouvir hoje, né? Às vezes, a gente só precisa de uma palavra amiga para seguir em frente. Porque muitas vezes, quando tudo desaba, quando o chão some, quando a perda dói, quando o medo paralisa, é aí que Deus começa a agir, não para nos destruir, mas para nos reposicionar e dar um novo sentido à vida, para mostrar algo que só aparece quando tudo ao nosso redor se despedaça. Sabe? Antônio nunca mais foi o mesmo. Ele não recuperou apenas a oficina. Ele recuperou a fé, recuperou o sentido, recuperou o coração. E agora eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você achou que era o fim? Sério, já parou para pensar nisso? Quantas vezes sentiu exatamente o que Antônio sentiu? Quantas vezes acreditou que Deus tinha te abandonado? Mas na verdade ele estava te guiando para o único caminho que poderia te salvar, né? É como se ele estivesse te dizendo: vem comigo, eu tenho algo incrível para você. Se essa história tocou o seu coração, não é por acaso. É porque talvez Deus esteja te preparando para algo. Algo que ainda não se revelou, algo que ainda está no escuro, mas que logo vai fazer sentido. Ele faz isso, ele pega o que parece destruído e transforma. Ele pega o que parece perdido e devolve. Ele pega o que dói e cura. Ele pega o fim e
vira o começo. Antes de eu me despedir, preciso te contar uma coisa super importante, viu? É algo que você não pode perder. O que vem no próximo vídeo é uma das histórias mais impactantes que já contei, e eu tenho certeza de que você vai adorar. Uma história sobre um aviso inesperado, um sinal ignorado e uma revelação que mudou toda uma comunidade. Se você curte histórias de fé e transformação que tocam o coração, não pode perder essa. É de arrepiar. E não esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Vamos juntos nessa? Isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias que transformam vidas e curam a alma. Nos vemos na próxima história. Ela vai mexer profundamente com você. Eu garanto.